Nós vamos orar. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria nós estarmos aqui mais uma vez reunidos para adorar, bendizer, glorificar o nome do nosso Deus, que é grande em todas as coisas, né? E a palavra diz que Deus é bom em todo o tempo. Então nós viemos aqui para louvar a Deus por esta sua bondade, por esta benevolência do Senhor para conosco. Então nós vamos expressar o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria por tudo aquilo que Deus já fez para conosco e por tudo que Ele ainda há de fazer. Que Deus é maravilhoso em todas as coisas. A palavra do Senhor diz assim lá no livro dos Salmos: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio e o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar. Ó Deus, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti, porque Tu és maravilhoso. E a Tua palavra, ela nos encoraja, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra nos dá vida. Meu Deus, e esta vida abundante que há em Ti, que há no nome de Jesus, é que nós invocamos nesta hora. Pelo nome de Jesus, pelo poder e pela virtude do sangue de Jesus que um dia foi derramado sobre a cruz do Calvário, para a remissão dos nossos pecados. Nós adoramos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra é digna e fiel. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Nós adoramos a Ti, Senhor, porque tudo nós aprendemos a colocar nas Tuas mãos. E adoramos a Ti, Senhor, pelo sacrifício de Jesus, pelo amor de Deus para com as nossas vidas. E Deus, nós adoramos a Ti, Senhor, porque o Senhor está presente para nos abençoar. E Deus, diante das nossas aflições diárias, nós aprendemos, ó Deus, a depositar nas Tuas mãos, a colocar nas Tuas mãos, e Deus, toda a nossa confiança e a nossa esperança, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém. Nós te bendizemos assim nesta hora, ó Deus, porque estamos aqui, o nosso coração aberto, para louvar o Teu nome, para bendizer a Ti, porque só o Senhor é digno de todo louvor e de toda adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa alegria, o nosso coração aberto, para louvar, para expressar a Ti a nossa gratidão. Nós adoramos assim, ó Pai, o Teu nome, bendizemos a Ti por tudo, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nós vamos estar procedendo com louvor, vamos estar glorificando o nome do Senhor. Nós estamos também nessa noite recebendo a irmã Andressa, que ela vai estar participando aqui do louvor conosco, né? Nossa irmã já de muito tempo, já nossos amigos, conhecidos, e ela está hoje participando conosco, nos dando prazer da sua presença. Seja bem-vinda, Andressa, né? O Clodimar, também a filhinha deles. Nós estamos recebendo aqui essa família maravilhosa para desfrutarmos deste momento especial. Amém? Fique à vontade, Andressa. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, amém? É um prazer muito grande estar hoje aqui louvando a Deus com os irmãos. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, pelo convite, pela sua família. Deus abençoe, tá, pastor? Louvo a Deus por esta igreja, essa nova igreja, essa comunidade que tem aqui se juntado para adorar o nome do Senhor, buscar a face de Deus cada dia mais. Que Deus possa grandemente abençoar, que a graça do Senhor seja derramada sobre a vida de cada um neste lugar, que tem servido a Deus com fé, né? Glória a Deus por este povo. E eu quero convidar vocês a louvar a Deus comigo nesta noite. Quem está feliz aí? Ah, esse amém está tão fraquinho, esse amém foi para mim. Quem está feliz aí com Jesus? Amém, glória a Deus. Então vamos fazer uma festa nesta noite, né? Porque o convidado já está aqui há muito tempo. A festa está aqui e é nós que ganhamos o presente nessa noite. Ele tem bênçãos, Ele tem curas, Ele tem maravilhas para operar no meio de nós. Se você crê, ergue as suas mãos e louve o Senhor. Tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Existem batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, lutas, tribulações, não importa. Mas existe um que luta por nós. Que o nosso general é Cristo Jesus, que a palavra nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Então tome posse disso nessa noite, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Amém. Então vamos louvar o Senhor. Vamos
Aleluia. A letra está aí no ponto? Já está no ponto ali? Tome posse. Glória a Deus. Quem se lembra aqui daquela passagem onde o cego de Jericó estava à beira do caminho? E quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele disse, gritou bem alto, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Existiam pessoas que estavam ao seu redor que falaram assim para ele, para de gritar, você está atrapalhando, está falando muito alto. Mas ele insistiu, porque ele sabia que aquele que estava passando ali naquele momento poderia operar um milagre na vida dele. Então, irmão, eu falo para você, Jesus está aqui neste lugar, nesta noite. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade de ver aquele que faz o milagre. O Espírito Santo de Deus passando neste lugar nesta noite. E se você crê que o seu milagre pode chegar nesta noite, creia, o segredo é crer, basta crer, porque Jesus sempre dizia, vai em paz porque a tua fé te salvou. Então tenha fé e creia que o impossível de Deus pode acontecer na sua vida. Não perca a oportunidade, não perca a chance. Amém? Então vamos louvar o Senhor nesta noite com uma canção do meu CD, que Deus me deu essa bênção. Estamos aqui compartilhando com os irmãos. Vamos louvar o Senhor com fé.
adorar o Senhor. Isso é muito bom. Isso é muito bom adorar o Senhor dessa forma. Glória a Deus. Queridos, quantos aqui têm sonhos? Quantos aqui têm projetos? Do menor ao maior, né? Nós todos temos sonhos. E muitas vezes nós precisamos entender e sonhar os sonhos de Deus. O que Deus tem para nós? Será que coincide com os meus sonhos, com os meus projetos? Eu vi uma frase essa semana que dizia assim: tomara que os meus planos coincidam com os planos de Deus. Mas se os planos de Deus não forem iguais aos meus, que prevaleça a vontade dele. Você sabe por quê, irmãos, isso? Porque ele tem o melhor para nós. Não é verdade? Então nós temos que entender que a resposta de Deus, sendo sim ou sendo não, é sempre o melhor. E quando nós conseguimos alcançar intimidade, buscar intimidade com Deus, nós vamos entender que o que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que nós almejamos para nós. Glória a Deus por isso. Então vamos louvar o Senhor com mais uma canção que diz: tu tens o melhor para mim. E se você crer, faça dessa canção uma oração, porque Ele tem sempre o melhor. Porque os pensamentos dele são maiores e mais altos dos que nossos. Tudo que eu imaginei pra minha vida é maior do que eu possa alcançar. Às vezes sou desmotivada pela vida. Preciso acreditar que sou capaz. Mas existe uma chance de ir mais além. Sabe o que é, meu Deus? É confiar em ti, Senhor. Tu tens o melhor pra mim, és o meu inspirar. Tu tens o melhor pra mim, és a fonte do recomeçar. Tu tens o melhor pra mim, contigo sei que posso contar. Os meus sonhos não vão desistir, mas em mim tu tens o melhor pra mim. Meus pensamentos são mais altos que os teus. Os teus caminhos são maiores do que os meus. Eu confio em ti, dependo de ti. Sou abençoada por ti, Jesus.
problema. O que importa é o coração, né? O coração adorador. De pé, sentados, não importa. O que importa é a sinceridade do nosso coração em adorar o nome santo do Senhor. Amém? Eu vou cantar uma canção nesta noite, que é a canção de trabalho do meu CD. Foi a última canção. Quando meu CD já estava todo prontinho, quase assim, as músicas preparadas, Deus me deu o privilégio de me dar mais uma canção e falou: Senhor, filha, essa aqui é a última, falta essa aqui. Então, eu sentei no quarto, estava num momento muito difícil, e o Senhor me deu essa canção, que se chama Colo do Pai. E tem melhor lugar para estar do que no colo do Pai? Você só senta no lugar, no colo de alguém que você tem intimidade, de alguém que pode te sustentar, de alguém que pode cuidar de você. E foi assim que eu me senti naquele dia, sustentada pela mão de Deus, porque a minha alma estava angustiada, meu peito doía fisicamente, mas Deus, com seu amor, eu vi que Deus era a única solução, e graças a Deus por isso, eu senti a mão dele a me socorrer e me colocar no seu colo. E eu dizia: Senhor, me pega no colo, porque eu sei que na hora da angústia é só o Senhor que pode me ajudar, é só o Senhor que pode me socorrer. E nos braços dele nós encontramos um abrigo seguro. É um abrigo seguro, é lugar de descanso. E nos braços do Senhor você pode confiar, você pode descansar nele, porque o resto, o mais, ele vai fazer na tua vida. Então descansa no Senhor e queira estar neste lugar, nos braços do Pai. Glória a Deus.
o teu coração esta noite. Às vezes está tão longe, mas Deus te quer pertinho dele, nos braços dele. Sabe, às vezes nós precisamos entregar toda a nossa vida e ser mais dependentes de Deus. Nós nos preocupamos com esse mundo aí que está aqui, mas nós precisamos nos preocupar mais com o céu. Porque a palavra nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então vamos querer estar, queridos, perto de Deus a cada dia mais. Porque na hora da angústia é só o Senhor que pode nos ajudar. E glória a Deus por isso, porque nós somos privilegiados em poder adorar o Senhor. Glória a Deus. Nós vamos cantar ainda mais uma canção que diz assim: Tu és santo. Essa canção diz de um rei, de uma profecia que havia. Isaías já profetizava acerca de Jesus, que ele viria como raiz de uma terra seca, sem formosura, mas seria levado ao matadouro como ovelha muda, viria para os seus, mas os seus os desprezariam, né? E tudo isso aconteceu. Jesus veio a esse mundo, Verbo vivo se fez carne, habitou no meio de nós, sofreu, morreu, foi levado ao Calvário, foi levado à cruz e morreu em meu favor, morreu em seu favor. Grande é o amor de Deus para com a sua vida, para com a minha vida. Ele se entregou por mim, por você. Você já pensou nisso? Você já olhou para o seu irmão que está do seu lado e fala assim, olha para ele e fala assim: quanto você vale? Olha para ele e fala assim: quanto que você vale? Você já parou para pensar o que nós valemos? Pois é, Jesus morreu por nós, queridos. E isso merece um glória a Deus, porque Ele se entregou por mim, por você, um pobre pecador, e nos garantiu uma vida eterna. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, Ele venceu o mal e ressuscitou no terceiro dia. E está lá, à destra do Pai, intercedendo por nós, preparando um lugar para nós. E vai chegar um dia que nós o adoraremos para sempre. Nós diremos que Ele é santo para sempre. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos aqui neste mundo. E nós vamos louvar ao Senhor e dizer que Ele é santo, santo, santo. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Existem anjos do céu dizendo santo, 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 sem parar, o tempo todo. Nós também não alcançaremos como igreja do Senhor de adorar o nome dele. O rei entrava em Jerusalém, sem honra, sem glória, sem cavalharia, rejeitado pelos seus, mas veio para cumprir a profecia. Levaram a cordeiro como ovelha muda, pregado no madeiro, matador sentia. Mas ele ressuscitou, venceu
Agora é o momento do ofertório. Você, meu Paulo? Não pode assumir, irmão. Amém. Glória a Deus. É hora de nós adorarmos o Senhor com nossos dízimos e ofertas. Amém? E hoje é dia de reencontro, né, Andrés? Nos reencontramos depois de algum tempo. E a minha história com o Naúto também não foi diferente. Há 19 anos atrás nós curtíamos o mundo, trabalhávamos no mundo. E 19 anos depois nós estamos aqui louvando e adorando o Senhor. E Deus nos deu uma canção também que nós vamos fazer agora. E até agora não tem nome, não. Aceitamos sugestão, porque ela foi feita, Deus nos deu, nos presenteou na lanchonete Minuano. Então o nome da música é Louvor no Minuano, por enquanto. Se alguém tiver um nome bacana, a gente aceita a sugestão. Levante aí, dizendo a festa do coração. Amém? Perdido sem saber o que fazer. Mas sentia que faltava da presença de você. Andei sozinho pelo mundo, perdido sem saber o que fazer. Eu tinha tudo, mas sentia que faltava da presença de você. Cheguei ao fim, sem esperança, sem vontade de viver. Parei hoje e não gostei. Cheguei ao fim, sem esperança, sem vontade de viver. Parei hoje e aos seus pés a honra, a glória, a graça e o poder. Sozinho, perdido sem saber o que fazer. Eu tinha, mas sentia que faltava da presença de você. Andei sozinho pelo mundo, perdido sem saber o que fazer. Eu tinha tudo, mas sentia que faltava da presença de você. Cheguei ao fim, sem esperança, sem vontade de viver. Por ti, minha resposta cheguei ao fim, sem esperança, sem vontade de viver. Por ti, minha resposta a honra, a glória, a graça e o poder. Aleluia.
Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E a você que nos visita, eu quero te dizer que é uma alegria receber você nesta casa. Né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos à leitura da palavra que está em Lucas, no capítulo 5. Te convido a estar de pé para esta breve leitura. Lucas, no capítulo 5. A pesca maravilhosa. Lucas, capítulo 5. Assim nos fala a palavra. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus Santo, nos abençoe no ouvir da Tua palavra. Senhor, que esta palavra possa penetrar no nosso coração. Senhor, e que a nossa mente seja cativa a Jesus Cristo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se. O texto de hoje nos fala da pesca maravilhosa. E fala, né, que Simão Pedro, ele havia pescado a noite toda, mas ele não havia pegado nada. E eles haviam então descido do barco e eles lavavam as redes. Né? Por quê? Como eles não haviam pego nada, nem um peixe, as redes estavam sujas. E rede suja é rede que apodrece. Então a rede, ela precisava de ser lavada para que se trabalhasse na noite seguinte. Porque toda sujeira, ela apodrece a rede. Né? Assim como as nossas emoções. Se nós guardarmos em nós emoções negativas, pensamento negativo, né? De baixa autoestima, eu não consigo, eu não tenho valor, o que isso faz conosco? Isso nos adoece. Isso apodrece a nossa emoção. Então nós também precisamos continuamente passar por esse processo de limpeza. E a limpeza da nossa alma, ela é feita mediante a palavra de Deus. Glória a Deus. E queridos, a palavra fala que haviam 2 barcos, mas que Jesus escolheu entrar no barco de Simão. E
E será que Jesus entrou no barco de Simão por uma coincidência? Será que foi obra do acaso? Não, queridos, não foi. Porque Deus tinha um plano limpo e maravilhoso na vida de Simão. E eu quero falar para você que Deus, Ele trabalha na sua vida. Não é nem por coincidência e nem por obra do acaso. Deus trabalha na sua vida por providência, por cuidado e por zelo e amor com você. Queridos, quem tem Jesus Cristo não vive coincidências, não vive obras do acaso, mas ele vive os atos de justiça de Deus, ele vive providências de Deus. E Jesus, então, ele entra por providência divina no barco de Simão. E quando ele entra no barco de Simão, ele pede que adentre com o barco no mar. E ele assenta-se e começa então a pregar para a multidão. E do barco ele ensinava a multidão. E depois de ensinar a multidão, ele despede a multidão. E ele fala assim para Simão: Simão, lança a tua rede. E queridos, Simão então ele reclama: mas Senhor, nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada. E queridos, imagine você como um pescador, foi para o alto mar, foi pescar, lançou a rede uma vez, lançou a rede 2 vezes, lançou a rede 3 vezes e nada pegou. A noite toda e não pegou nenhum peixe. Qual era o sentimento de Simão? O que se passava no coração dele? Você não consegue imaginar? Vamos supor que você precise de vender alguns pares de sapato e que você vai bater de porta em porta. E toda porta que você bate é um não. Você volta para sua casa sentindo o quê? Decepção, frustração. Foi isso que Simão sentia. Por isso que ele falou: mas Senhor, nós já pescamos a noite toda e não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E aquele que faz as coisas debaixo da palavra de Deus, ele prospera. Ele é surpreendido. Porque Deus, queridos, ele tem compromisso com a palavra dele. Se o Senhor falou que vai fazer, ele vai fazer. Se o Senhor falou que ele vai cumprir, aguarde, porque ele vai cumprir. Porque Deus, ele trabalha na nossa vida de 3 formas: com sim, com não e com espera. Não importa se é sim, se é não ou se é espera. Deus trabalha por mim e por você. Deus trabalha na sua vida. E Deus, ele zela pela palavra dele para cumprir. Então, quando Simão lança a rede ela vem cheia de peixe. E a palavra fala que eles pegaram tanto peixe que encheu 2 barcos. Eu não sei se a rede era grande ou se o barco era pequeno. Mas não importa uma coisa ou outra, importa é quando Deus fala, Deus faz. Quando Deus fala, Deus trabalha. E assim eles encheram 2 barcos, e os barcos, a palavra fala que vieram a pique, quase afundando. E quando Simão viu aquela maravilha, aquela quantidade de peixe, ele olha para Jesus Cristo e fala assim: Senhor, ausenta-se de mim, porque eu sou um homem pecador. E queridos, o que eu aprendo com isso aqui? Eu aprendo que muitos querem Jesus só por um momento. E momento a gente vive é no mundo. Um momento de alegria, um momento de festa. Mas Jesus, quando ele entra no barco de Simão, é para mudar a história de Simão. E o barco representa a nossa vida. E quando Jesus entrou no seu barco,
redentora, foi para transformar a sua história. Porque o homem sem Jesus, ele vive momentos de alegria, ele vive momentos que passam. Mas o homem que tem Jesus Cristo na sua vida, ele vive uma história. E a história que Deus tem para você é de fazer vencer, é de fazer romper. Você hoje pode estar vivendo com um não de Deus, um não de Deus nos seus sonhos, ou espera, filho, espera um pouquinho mais. Mas eu quero falar uma coisa para você, que nesta história não há derrota, nessa história há vitória, há providência, há cuidado de Deus, há transformação, porque foi assim na vida de Simão, queridos. Então Jesus Cristo, ele mudou a história de Simão, e ele falou assim: Simão, não temas, de agora em diante tu serás pescador de homens. E o que eu vejo aqui, queridos? Eu vejo a inteligência de Jesus Cristo, a inteligência espiritual e emocional, porque ele falou com Simão de forma que Simão poderia entender. Se Simão fosse carpinteiro, ele ia falar assim: Simão, de agora em diante tu serás carpinteiro de homens. Se ele fosse oleiro, Cristo iria falar: de agora em diante, Simão, tu serás oleiro de homens. O que eu quero dizer com isso? Que Deus sempre vai falar ao seu coração de uma forma que você vai entender a linguagem, que você vai entender o recado. Porque quando Jesus fala: Simão, de agora em diante tu serás pescador de homens, foi uma linguagem que Simão entendeu e que caiu sobre a vida de Simão com muita propriedade. E Simão deixou tudo e seguiu a Cristo. Então, quem era Simão? Simão era um homem simples, rude, um mero pescador, mas que quando recebeu o convite de Cristo para segui-lo, ele não teve dúvida. Você tem dúvida do convite de Cristo na sua vida? Você tem dúvida que Jesus te chamou para a presença dele? Não tenha mais dúvida, né? Não tenha mais dúvida. Porque nós somos como ovelha que conhecemos a voz do nosso pastor. E Jesus Cristo é o nosso pastor amado. Queridos, e Jesus, ele se preocupa com você, como ele se preocupou com a família de Pedro. O único discípulo que está registrado nos evangelhos que Jesus foi na casa dele foi Pedro. Jesus chegou na casa de Pedro e encontrou a sogra dele com febre. E Jesus imediatamente curou aquela mulher. Porque Jesus, quando ele abençoou Pedro, ele se preocupou em abençoar também a família de Pedro. Jesus, quando ele abençoa você, esta bênção, ela se estende à sua família. Ela se estende aos seus familiares, né? Porque Jesus, ele tem cuidado com a nossa vida. E a família é um bem precioso na presença de Deus. Aleluias. Glória a Deus. E, queridos, então, Jesus cura a sogra de Pedro. Cumpre-se o que diz Isaías, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas dores. Glória a Deus. Qual é a tua enfermidade? Qual é a tua dor? Saiba que Jesus Cristo está neste lugar. E Ele tem cura para a sua enfermidade. Ele tem cura para a sua dor. Porque Ele levou na cruz do Calvário as nossas enfermidades. Querido, isso é promessa. Isso é promessa. E Deus tem compromisso com a palavra dEle. E Deus honra a palavra dEle. Basta o quê? Você levantar do seu lugar e levantar a mão? Ou você sapatear, rodopiar? Não. Basta você crer. O passaporte para tomar posse das promessas é o crer. Aquele que crê, ele tem vitória. Aquele que crê, ele alcança a bênção. Aquele que crê, ele é curado. Aleluias. E a história de Pedro é
uma história muito maravilhosa, que é uma história que a gente vê como Deus trabalha na vida do homem, como Deus transforma uma pessoa quando ele tem um projeto. E queridos, Pedro, ele não está escrito que ele foi o discípulo que mais amou Jesus, porque quem foi o discípulo que a palavra fala que amava muito o Senhor Jesus? João, né? Mas uma coisa eu falo para vocês, queridos, que Jesus, que Pedro foi um discípulo de muita atitude. Em todo tempo ele tinha atitude. Você quer vitória? Tenha atitude. Você quer agradar a Deus? Quer chamar a atenção de Jesus Cristo? Tenha uma atitude. E essa atitude é pela fé, é pelo crer, é pelo confiar em Deus. Quando aconteceu a tempestade, né, e Jesus foi se aproximando do barco, ele veio andando sobre as águas. E o que os discípulos falaram? Quando viram Jesus andando sobre as águas, o que os discípulos falaram, Wilson? Fala pra gente. Que era o quê? Um fantasma. Que era um fantasma. Mas Pedro viu que era Jesus. E quando Pedro viu que era Jesus, Pedro se sentiu cheio de atitude. O que ele fez? Senhor, deixa eu ir encontrar contigo. E olha que experiência maravilhosa. Que de 12 discípulos só Pedro viveu. Porque ele foi um homem de atitude. E Jesus disse, vem Pedro. E Pedro foi. Ele pode até ter afundado, mas antes ele passou pela experiência maravilhosa de andar sobre as águas. De andar sobre as águas com Jesus Cristo. E isso está registrado na palavra. Então a nossa fé em Cristo, ela gera atitude em nós, de nós transpormos o impossível, de nós fazermos que a bênção de Deus, que o sobrenatural de Deus aconteça na nossa vida. E tudo isso, queridos, é pelo crer. Pedro, ele creu. Pedro, ele acreditou. E por isso ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou a tempestade e olhou o mar bravio, a palavra fala que ele teve medo. E o medo é algo que te tira da bênção de Deus. É algo que toma as bênçãos do Senhor de você. Porque quando Pedro teve medo, o que aconteceu com ele? Ele começou a afundar. E ele falou assim, Jesus, socorre-me. E Jesus estende a mão e socorre a Pedro. Então, quais são os seus sonhos? Você acha mesmo que é algo impossível para Deus? O impossível para Deus é o viável. O impossível para Deus é o natural, porque Ele faz. Basta você crer. A chave da vitória é que você creia. Aleluia, Pai. Porque quem não tem atitude não vive milagre. E tem muita gente que não vive milagre e não quer que você viva. Porque Tiago e João estavam no barco, certamente. Porque eles eram companheiros de Pedro, de pescaria. Eles também não poderiam ter andado sobre as águas? Mas eles não, eles ficaram como meros espectadores. E Pedro, por causa da sua atitude, ele mudou a sua história, né? E nós sabemos que Pedro, ele era um homem de atitude, às vezes afoito nas suas decisões, principalmente por causa do seu temperamento, né? Porque ele tinha um temperamento sanguíneo, o famoso sangue quente, que primeiro faz e depois pensa, que primeiro fala e depois pensa. Mas Pedro, andando com Cristo, ele teve a oportunidade de ser um homem transformado nas suas atitudes, no seu falar e no seu pensar. Primeiro no pensar, porque quando o pensamento é transformado, a nossa atitude muda. Se eu não tiver uma mentalidade transformada, eu não vou ter uma atitude de pessoa transformada. Então Pedro, ele andou com Cristo e ele experimentou a transformação em seu temperamento.
temperamento, em seu caráter. E queridos, Jesus perguntou para os seus discípulos: quem dizes o homem que eu sou? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, e outros um dos profetas. Queridos, mas Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele fala para Cristo: tu és Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É a confissão mais genuína e mais linda dos evangelhos, né? Todos andavam com Cristo, mas não sabiam quem era Ele. Mas Pedro, por ter identidade com Cristo, por ter comunhão com Cristo, ele recebeu a revelação divina e ele confessou: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus disse para ele: Simão Barjonas, não foi nem carne e nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Glória a Deus. E queridos, e por causa do temperamento de Pedro, que era ainda um temperamento não tratado pelo Espírito de Deus, esta confissão, esta revelação que ele falou, trouxe ao seu coração uma certa vaidade. Pedro ficou se sentindo tal: nossa, eu sou o cara, né? Falei uma palavra que não foi revelada a ninguém. E a palavra fala que Satanás entrou em Pedro. Ah, mas Satanás entra em crente? Entra sim. Se não vigiar, entra. Porque entrou em Pedro. Pedro não andava, não era comigo não, e nem com você. Pedro andava com Jesus Cristo. Ele andava com o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e habitava entre eles. Então, e como isso aconteceu? Chegou a hora de Cristo ir para o Calvário. Era chegada a hora em que ele seria preso, em que ele seria crucificado. E Pedro falou assim, e Jesus foi falando com os discípulos, dando as últimas instruções, né? Que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, mas que era mister que ele morresse por nós, por mim e por você. E queridos, e Pedro falou assim: ah, Jesus, não vai para a cruz não morre não, coitado de você. E Jesus olha para Pedro e fala assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de tropeço. E a função de Satanás é essa, queridos: servir de tropeço na nossa vida, tirar o homem de Jesus Cristo, tirar o homem de Deus. E Cristo disse: Pedro, Satanás pediu permissão para cirandar a sua vida, mas eu orei a ti, para que a tua fé não desfalecesse. E quando tu te converteres, tu irás fortalecer os outros. Então, o que nós aprendemos com isso? Que a função de Satanás é tirar o homem da presença de Deus, é tirar você de Jesus Cristo, lançando um tropeço. Mas Cristo nos amou de uma maneira incomparável, imensurável. E a Bíblia nos fala que aquele que é de Deus, o maligno não toca. E eu quero falar para você que você é de Deus, que eu sou de Deus, que você não é obra do acaso, que você não é uma coincidência, ainda que você tenha sido um filho rejeitado. Eu quero te dizer uma coisa: quando você foi gerado, houve desejo. A rejeição é uma mentira de Satanás. A rejeição que acontece é uma irresponsabilidade. Toda criança que nasce, ela nasce fruto de um desejo. E eu digo mais, que todo aquele que nasce, ele nasce fruto de um desejo do coração de Deus Pai. Aleluia, glória a Deus. E querido, Cristo falou assim com Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E o Senhor sanguíneo,
muito, afoito, precipitado, porque ele disse: Jesus, Pedro, jamais te negarei. Senhor, se não precisa, eu vou para a prisão contigo, eu morro contigo. Queridos, Jesus foi preso, e naquela mesma noite, Pedro nega Jesus 3 vezes. Quando o galo, ele estava observando de longe, eu estou com muito calor. Ele observava de longe, e a palavra fala que perguntaram a ele: você é um deles, não é? Ele falou assim: não, sou não, está me confundindo. Aí a mulher que trabalhava no vestiário perguntou novamente: você é um deles? Sim. Não, não sou não. A terceira vez perguntou: mas você fala como eles? Porque o galileu, ele tinha um sotaque característico, né? Então ele era facilmente identificado na Judeia. Não, não sou eu. Quando ele negou a terceira vez, o galo cantou. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela cumpre aquilo que lhe apraz. E, queridos, passaram-se entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, foram quantos dias? 3 dias. Já pensou nesses 3 dias quando o galo cantava? Que luta? Não é difícil quando o nosso pecado é cobrado? Cada vez que o galo cantava, o pecado de Pedro era lançado no seu rosto. Cada vez, nessas 3 noites, vocês acham que o galo cantou só 3 vezes? Imagina um monte de galo que tinha naquele lugar. Considerando a cultura, que eles eram agricultores ou lavradores. Imagine, se eles comiam galinha, nunca mais Pedro comeu uma, né? Até dizem que Pedro negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, mas é mentira, tá, gente? Jesus ama a família, né? Então isso é uma mentira. Então, vocês imaginam, toda vez que o galo cantava, misericórdia, eu ia querer ser surda, e Pedro queria morrer, né? Mas o que é lindo e maravilhoso na palavra, que Pedro, ele não foi para casa, ele não se escondeu, mas ele acompanhava Jesus de longe. De longe ele acompanhava tudo que estava acontecendo, as chicotadas, o sofrimento. Ele não abandonou o mestre, porque Pedro, apesar de toda a sua fraqueza, de toda a sua limitação, do seu temperamento, do sangue quente, primeiro eu faço, depois eu penso, primeiro eu falo, depois eu penso, né? Ele amava Jesus de todo o coração. Queridos, eu acho muito interessante isso. E a Bíblia fala, se não me engano é no livro de João, que Jesus olhou para Pedro. E quando Jesus olhou para Pedro, olha que amor. Jesus sendo crucificado, sendo chicoteado, ele procura Pedro, o olhar deles se encontra. E quando Jesus olha para Pedro, a Bíblia fala que Pedro, ele se retirou e chorou amargamente. Ou seja, Pedro, ele se arrependeu. E a vitória na vida do crente é o arrependimento. O remorso não. O remorso, você fica ali moendo ele todos os dias, você se sente culpada, você se sente sujo pelo pecado, mas você não muda de vida. O arrependimento, ele traz mudança de vida, ele traz mudança de atitude, de mente. Pedro arrependeu-se amargamente. E quando Jesus ressuscitou, o que Pedro estava fazendo? O que Pedro foi fazer? Foi pescar. Foi pescar de novo. Pedro voltou para a vida antiga. Quando a gente se afasta de Jesus, depois que nós aceitamos Ele dentro do nosso barco, dentro da nossa vida, quando o homem se afasta, a gente não, está repreendido em nome de Jesus. Quando o homem se afasta, o que acontece? Ele volta para a vida antiga. Ele volta a fazer todas as coisas que ele fazia antes, que ele tinha abandonado. Mas Jesus, ele vai até a praia e ele reproduz exatamente o último cenário antes da morte dele.
que é a fogueira, onde estava um ajuntamento de pessoas. E naquela fogueira, ele está a assar os peixes. E quando Pedro olha para Jesus, ele tem vergonha. A Bíblia fala que ele estava nu, e ele pula na água e vai ao encontro de Cristo, né? E quando eles se encontram, vocês imaginam que momento difícil, né? Pedro havia negado Jesus, Jesus havia morrido, os discípulos estavam escondidos, uns estavam escondidos, outros estavam com medo, mas quando eles se encontram, o que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, tu me amas? E se hoje Jesus perguntasse para você, Andressa, tu me amas? Eliane, tu me amas? O que você diria para ele? Pedro disse, Senhor, eu te amo. E Cristo respondeu para ele, apacenta os meus cordeiros. A segunda vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro se entristeceu. E Jesus falou para ele, apacenta as minhas ovelhas. Terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, tu me amas? E se Jesus perguntasse para você, Estevão, Estevão, tu me amas? Qual foi a resposta de Pedro? Senhor, tu sabes de todas as coisas e tu sabes que eu te amo. Então disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Querido, Jesus, ele conhece a mim e você. Ele sabe de tudo ao seu respeito, ao meu respeito. Ele sabe quando eu erro, quando as minhas atitudes eu nego a Ele. Porque o sim e o não e a dúvida está em mim que sou pecadora, está em você que é pecador. Mas mesmo assim, Jesus te ama. Mesmo assim, Ele nos ama de uma forma incondicional. Então, o que nós diríamos hoje para o nosso Salvador? Eu tenho certeza que todos nós diríamos numa só voz: Jesus, eu te amo. Eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu entendimento. E tu sabes de todas as coisas. Jesus Cristo, Ele ama você. E Jesus Cristo, Ele entra na sua vida é para mudar a sua história. Se há derrota, creia que Ele vai transformar em vitória. Se a porta está fechada, creia que Ele vai abrir. Porque Ele tem prazer em trabalhar na nossa vida, queridos. Mas o maior tesouro, a nossa maior promessa são as mansões celestiais. Que Deus possa assim nos abençoar rica e abundantemente. Glória a Deus. Amém, irmãos. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Vou chamar a irmã Eliane, ela vai dar um breve testemunho. Uma senhora que está nos visitando, a dona Arlete, é um prazer recebê-la, aqui com a família, sua filha. É um trabalho que nós temos feito. Temos dado assistência no hospital, com as irmãs. E a irmã vai falar um pouquinho sobre a dona Arlete. Depois a filha da dona Arlete vai cantar um louvor, né? Ela vai cantar um louvor aqui da grande vitória que Deus tem dado na sua família. Amém? Bem, irmãos, em uma de nossas visitas no hospital, a gente estava no corredor cantando, né, como a gente sempre faz, e uma das enfermeiras chegou para a gente e pediu para a gente cantar no quarto que estava com a porta fechada para uma senhora que os médicos já tinham desenganado. Nós chegamos, ela falou, não podem entrar, tá? Vocês só cantam na porta. A gente nem ficou sabendo o nome da paciente. Chegamos e começamos a orar, um grupo de irmãs, e nós cantamos o louvor, Mestre, eu preciso de um milagre. Nós cantamos e oramos ali, sem saber quem era, que estava ali dentro.
e fomos embora. E nós recebemos uma bênção ali. Na hora que nós cantamos, a gente sabia que aquela pessoa realmente precisava de um milagre do Mestre. Nós fomos embora e depois nós comentamos ainda que a gente não sabia quem era e que um dia ou uma hora a gente ia saber quem era aquela paciente. Aí, umas 2 semanas depois, ela acho que foi para o CTI, nós ficamos sabendo que ela tinha ido para o CTI. Encontramos o filho dela que veio dos Estados Unidos e ele abordou a gente na entrada do hospital para falar com a gente que ela estava no CTI e que os médicos tinham chamado ele para vir para se despedir dela. A gente conversou com ele, oramos também e continuamos a orar. Depois conhecemos também a Fran, né? E com isso, a gente orando, continuamos toda quarta-feira, aqui na igreja também, a gente sempre orava por ela. O Senhor foi operando, ela saiu do CTI, ela estava praticamente com todos os órgãos já em falência, mas o Senhor reverteu o quadro, né? Ela foi para o quarto, nós ficamos conhecendo a dona Arlete, ficou ainda vários dias, mas 8 meses ela ficou internada, a gente acompanhando entre idas e vindas para o CTI também, e hoje ela está aqui com a gente, né? Para a glória de Deus. Então eu fiquei numa felicidade quando eu vi as duas aqui, né? E hoje nós vamos glorificar o Senhor pelo milagre que o Mestre fez na vida dela. E Fran vai cantar com a gente. Amém. Eu preciso de um milagre. Canta agora. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados.
Isso é o que Deus nos faz. Milagre, ressuscita, muda a história, transforma, melhora a vida do homem. Amém? Nós estamos chegando ao final do nosso culto. Vamos estar orando ao Senhor, encerrando o nosso culto. Um dia, né, Andressa? Cantar um louvor da Cassiane, né? Vamos cantar mais um louvor, Andressa? Vamos louvar o Senhor, né? Toda a situação, louco, chorando, sorrindo. Então vamos louvar para terminar este culto abençoado. Se tiver a letra, a gente põe aí, ó. Deus não rejeita oração, é alimento.
Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, naquele dia ali, os discípulos tiveram uma atitude, né? De estar aceitando Jesus no seu barco. E hoje, Jesus também está querendo entrar no barco de cada um dos irmãos. E olha só, e onde Jesus entra, ele muda a história. Onde Jesus entra, ele muda as situações. Aleluia, Pai. Depende da sua posição, do seu querer, da sua vontade, da sua atitude. Amém? Amém. Irmãos, nós estamos chegando no final do culto. Tem ali o CD da irmã Andresa. Irmãos, puderam estar abençoando a irmã, comprando um CD, custa R$15, né, irmã? R$15, né? É um valor simbólico, que se for comprar um CD aí de cantores e tal, estaria R$40, R$50, mas a irmã ali está divulgando o CD, o trabalho dela. Deus tem abençoado, tem honrado a irmã, e nós vamos estar aqui honrando a irmã que veio aqui nos prestigiar, cantar conosco e louvar o Senhor. Amém? Vamos orar encerrando o culto. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos, ó Deus, te glorificar, porque grandes coisas o Senhor tem feito aqui neste lugar. O Senhor tem feito maravilhas, tem feito prodígios. O Senhor tem, acima de tudo, melhorado as nossas vidas. O Senhor tem nos ensinado a ser pessoas melhores. Nós te glorificamos, Senhor, por tudo que tem feito, pela vida da irmã Andresa que está aqui conosco, pela sua família, pelo Glodimar. Senhor, nós te glorificamos por tudo, pela vida da irmã Arlete, que veio aqui hoje, Senhor, te louvar, te bendizer. Senhor, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque na verdade, Senhor, nós não temos palavras para te agradecer. Aleluia, te damos e dizemos que toda a graça e o amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a amada igreja agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, essa semana surgiu